que existe. E por ser, mas Deus é imortal. E ele diz, nós somos a parte mortal de Deus para que Deus seja eterno. Olá, adoradores, sejam bem-vindos ao meu canal. Um debate acalorado entre o professor Tarsus Licurgo, Flávio Sabino e um ateísta chamado Chileno. O debate pegou fogo em relação ao tema. Será que verdadeiramente Jesus existe? E o meu questionamento entrando agora propriamente no debate, né? Se Deus existe, duas questões. Primeiro, por que o Deus cristão? E segundo, se ele é todo bom, todo poderoso, onisciente, onipresente, por que tanta maldade na história da humanidade? São questões que sempre me pegaram. Então, primeiro, por que o Deus cristão, se Deus existe? E segundo, mais ou menos o paradoxo de Epicuro, né? O dilema do mal. Por que ainda existe tanto mal e na história da humanidade tem se perpetuado? São várias perguntas, professor, que o senhor colocou aí, mas eu vou me permitir discordar logo das premissas delas. No que diz respeito ao ateísmo não ter uma visão de mundo específica, não ser um comprometimento específico, eu discordo disso. Eu acho que o ateísmo é sim um comprometimento muito sério com o materialismo. Comprometimento muito sério com, por exemplo, a origem da vida por acaso, a origem do universo por acaso, uma não existência de uma fonte objetiva de moralidade. O ateísmo é uma visão de mundo. Eu não creio que uma pessoa possa não ter uma visão de mundo. A questão não é se ela tem ou não tem, é qual a visão de mundo que ela tem. E o ateísmo é uma visão de mundo que traz várias consequências específicas. No que o senhor falou em relação à moralidade, eu jamais diria que o ateu não pode agir moralmente. Pode sim. Há ateus, inclusive, que agem de forma muito mais moral do que muitos cristãos. O que eu acho que o ateu não tem, é aqui que está o argumento, é a base objetiva do porquê ele age moralmente. Não há base objetiva ou fonte objetiva da moralidade. Embora ele possa, mesmo sem crer nessa fonte, que é Deus, agir moralmente. No que diz respeito à pergunta sobre o porquê que há tanto mal no mundo, é porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós somos pessoas que podemos decidir livremente. E decidindo livremente, podemos acertar ou errar, fazer o justo ou injusto, certo ou errado. Imagine se nós não tivéssemos a possibilidade do erro. Esse seria um mundo moralmente inferior. Um mundo em que a ética seria robótica. Um mundo em que é possível acertar ou errar é um mundo moralmente superior. É um mundo em que, diante da possibilidade do erro, nós escolhemos o acerto. Aliás, o amor, que é o máximo ético possível, só é possível, de fato, na possibilidade do não amor. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se ela amasse, mas o senhor não pode forçá-la a amar verdadeiramente. Uma pessoa só pode amar se tiver a opção de não amar. Então, a possibilidade do erro é um pressuposto lógico do máximo ético possível, que é o amor. E em relação ao porquê o cristianismo, entre tantas religiões, é que nós temos que analisar as opções que nós temos e ver qual delas se submete ao escrutínio, é pelo menos investigável. E me parece que, entre tantas opções que há, o cristianismo é a única entre todas as religiões que tem de maneira clara a possibilidade da racionalidade como sustentação da fé. Eu vou citar, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, em que o apóstolo Pedro diz: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para responder a todo o que vos pedir a esperança que é em vós, a razão da esperança que é em vós. Há um mandamento escritural com base na Bíblia, dizendo que nós devemos saber o porquê da nossa fé. Então, isso é, no meu ponto de vista, entre outras passagens mais sobre as quais, se assim o Senhor quiser, nós podemos nos debruçar, um elemento que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões do mundo. Não é que a base das demais religiões do mundo não possam ser verdadeiras, é que elas não são verificáveis. A base do cristianismo é uma proposta de verificabilidade, como é, por exemplo, aqui está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E essa ressuscitação é física,
pública, num túmulo público. Então veja que ele não está falando que se eu não tive um sonho, se eu não tive um encontro com um anjo, se eu não tive a sensação, se Deus não falou comigo. Não, ele está colocando o apóstolo Paulo como base do cristianismo um fato investigável. Então isso me parece que coloca o cristianismo numa categoria diferente de todas as demais religiões. E por isso que eu sugiro que, uma vez que a pessoa se convença de que Deus existe, investigue cautelosamente e com muito cuidado o cristianismo como uma opção mais viável. Pronto, 5 minutos, Chileno. Só para... eu entendo o seu ponto quando você diz que o materialismo pressupõe o materialismo, mas isso não é verdade. Vou te dar um exemplo. O budismo é uma filosofia de vida ateia. Não é considerado uma religião, porque não tem dogmas, mas você não pode dizer que eles são materialistas, porque o budismo, a base do budismo, por exemplo, é o desprendimento das coisas materiais. E o senhor se espantaria com o tanto de ateu espiritualizado que acredita em reencarnação, em outras vidas e o que tem por aí. Então, de novo, o que se constrói hoje sobre o ateísmo são ideias que foram impostas tradicionalmente de que... Porque, na verdade, assim, a filosofia, ouso dizer que foi a ciência que mais tentou provar Deus na história. Essa linha ateísta da filosofia, ela começa 1800 e pouco com um filósofo chamado Ludwig Feuerbach, que escreveu um livro, A Essência do Cristianismo. E ele diz, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança para ser o suprassumo de tudo que gostaríamos de ser e não somos. E a partir daí, vem os materialistas, vem Marx, vem Nietzsche, vem Freud. Aí depois, em 1859, vem a Origem das Espécies de Charles Darwin, que não era ateu, embora ele é considerado um dos cavaleiros do ateísmo, né? Porque Freud vai dizer que a terceira grande ferida narcísica da humanidade é a teoria da evolução, quando Darwin mostra que tivemos todos um ancestral em comum. Então, na verdade, não é certo falar que o ateísmo pressupõe um materialismo. Muitos ateus são materialistas, mas muitos também não são. Haja visto o caso do budismo, que acredita no karma, né? Então eles não acreditam num Deus único criador, que o karma você vai vidas e vidas. Aí eu não sou especialista em budismo, mas as pessoas vão entender o que eu estou falando. Já com relação à ética, para mim é o contrário, né? E aí o professor Savino vai poder falar melhor do que eu, né? Com análise bíblica. Se você usar a Bíblia e os pressupostos bíblicos como valores de ética e moral hoje, tem uma grande chance de você ir preso, né? Porque é muito dúbio o que a Bíblia prega por ética e moral, e se a própria Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e que Deus não muda, já que ele é perfeito, e ele é onisciente e onipresente, a ética tem se apresentado muito diferente nos milhares de anos que a Bíblia, desde que ela tem sido escrita até que ela tem sido apresentada hoje. E outro fator que me incomoda muito também como prova de ética e como prova do cristianismo é a gente absolutamente não ter nenhuma prova de que esses escritos são verdadeiros, né? A gente tem só cópias das cópias das cópias, e também não tem materialmente, não estou falando que não podem ser verdadeiros, tá? O pessoal não entende, o pessoal fala assim, ele não acredita no Jesus histórico. Hora nenhuma eu falei isso. Eu falo que não existe nenhuma prova material, né? Como outros personagens não tiveram, mas a gente tem provas materiais e provas de coisas que aconteceram, inclusive de passagens bíblicas milhares de anos antes de Jesus, como é o caso da destruição do templo, do exílio babilônico, por exemplo, e a gente não tem prova nenhuma material, nem da existência de Jesus, nem dos apóstolos. E todos os textos, os evangelhos, são textos anônimos que foram atribuídos aos escritores posteriormente. Então, para mim, não se sustenta essa ideia de que o cristianismo ele é provável, e também que o materialismo, que o ateísmo necessariamente leva ao materialismo, embora existam muitos ateus materialistas. Perfeito. 5 minutos, Tassos? De fato, há ateísmos que não são materialistas, embora, pense eu, o materialismo é a expressão mais genuína do ateísmo. O budismo é uma expressão espiritualista do ateísmo e bastante curiosa, por exemplo, né? Aliás, como você pode ter um elemento espiritualista quando não há Deus? Então, a existência de elementos espiritualistas sem Deus. Não estou criticando, estou concordando. Sim. Existem ateísmos que não são materialistas, o que quis dizer que o ateísmo não é a ausência de visão de mundo. Contra isso que eu construí o argumento.
O ateísmo é uma visão de mundo, que pode ser, em regra, materialista, mas pode ser também budista. O que não há é, como foi colocado, o ateísmo como simplesmente uma predisposição contrária a uma visão de mundo, seja lá qual for. O ateísmo pressupõe um comprometimento, sim, com premissas da visão de mundo, conclusões que podemos tirar, posicionamentos específicos. É uma visão de mundo como outra qualquer, embora haja subdivisões do ateísmo. Em relação às escrituras, independentemente do que se diga das escrituras, e nós podemos falar da questão das cópias, se quiser, mas independentemente disso, não é o tema específico do nosso debate. O tema específico do nosso debate é se Deus existe ou não. Então tem muitos argumentos para a existência de Deus. Argumento cosmológico, argumento da vida, argumento do ajuste fino do universo, ajuste fino da vida, argumento da moralidade, que já nós o tangenciamos, argumento ontológico. Nós podemos falar sobre esses argumentos, sobre a existência ou não de Deus. A confiabilidade das escrituras é um argumento para que é importante no seu tempo. É que acabou. Desculpa, eu sei que não é só para pontuar. Tá. É que eu esqueci de falar que assim. Me causa estranheza a veracidade do Deus cristão, sendo que a gente não consegue ter essa confiabilidade 100% da Bíblia. Acho que isso que ficou faltando, por isso que pareceu que está um argumento meio solto. É que assim, já que a Bíblia pretende ser a palavra de Deus e a verdade para todos, por que ela não é uma coisa realmente tangenciável, provável, claramente? A gente precisa ter tanto trabalho para ficar justificando. Entende? Esse é um problema de teologia, não de existência de Deus. Esse é um problema de entender quem Deus é, não um problema de entender se Deus existe ou não. Se Deus existe, ele se revelou ou não? Isso é uma pergunta. E se ele se revelou, foi por onde? É outra pergunta. E se foi pelas Escrituras, por que essas questões e como entender Deus? Aquele que faz esses questionamentos já tem a assunção da existência de Deus. Está tentando entender quem Deus é ou se Deus se revelou ou não por meio das Escrituras. Ou teve, né? E não tem mais. Se Deus é uma causa atemporal, ele não se submete ao tempo e, portanto, não deixa de existir. Depende da nossa definição de Deus, que nós podemos conversar sobre essa definição de Deus. Mas uma consequência lógica da atemporalidade da causa do universo é que ele não pode vir a deixar de existir. Perfeito. Sabino, sua vez. A respeito da discussão de vocês, vou fazer uma pergunta. O Deus o qual você acredita é o Deus bíblico? Pessoalmente é o Deus bíblico, mas o tema do nosso debate é se ele existe ou não. O tema não é se o Deus é bíblico ou não é. O tema é Deus existe? Então, Deus existe. Eu estou te fazendo a pergunta. O Deus o qual você acredita que ele existe é o Deus bíblico? É um Deus que se revela pelas Escrituras. Ok. Então é o Deus bíblico. Deus bíblico. Certo. É isso mesmo. Só tem um problema. Então você acredita que o seu Deus, o qual você acredita, é um Deus mentiroso, então? Esse não é o tema do debate. Esse é um tema de teologia. Esse é um tema. Não, deixa eu só falar. O senhor não perguntou? Aí eu respondo. Sim, vai lá. Se o senhor quer que eu fale no seu tempo, deixa eu só terminar o pensamento. Eu vou ser bem sucinto. Se a sua pergunta é se o Deus é bíblico, você está pressupondo que Deus existe. Mas eu não sou ateu. Então, isso é um problema. Eu não sou ateu. É um problema com a produção. Eu não sou ateu. Explica pra gente. Então, não faz. Então, se o professor não é ateu, o senhor pode vir para esse lado. Eu não sou ateu. Aí vai ficar três. Não, calma. E primeiro que eu não sou ateu. Então, por que o senhor convidou alguém que não é ateu para debater se Deus existe? É justamente porque ele tem uma crítica não contra a existência de Deus, mas sobre a questão do Deus bíblico. Mas esse não é o tema do debate. O tema do debate não é esse. O tema do debate é Deus existe? Deixa eu só trazer minha fala. Primeiro que eu não lido com abstratismo. Não lido com filosofia, nem com crença, nem com fé. Eu lido com interpretação de texto. Ou talvez não seja... E a minha proposta foi justamente essa. Eu falei, o assunto vai ser bíblico. Sim, vai ser bíblico. Agora você já estava falando fora da Bíblia. Não estamos discutindo se Deus existe. Aí eu perguntei, é o Deus bíblico? Porque o que me interessa é justamente a interpretação do texto. Mas não é Por isso que eu ia elencar justamente quem é o Deus da Bíblia, que é a pergunta que o chileno fez. O Deus da Bíblia é isso. Agora você está entrando no abstratismo, na metafísica, do que pressupõe a existência do ser supremo. A resposta dele que ele acredita no Deus bíblico, certo? Foi isso que ele falou que sim, é isso que eu ia... E aí você não acredita no Deus Lógico que não, é isso que eu iria justamente contrapor com ele. Ele acredita no Deus bíblico ou não. Tá. Posso falar? Entende? Pode falar. Se o tema do debate é Deus existe e nós temos alguém no lado do ateísmo dizendo que não é ateu, então não tem o que falar nesse debate. Não é questão de não falar. Se falar. o tema é Deus existe e a pessoa diz
eu não acredito que Deus não existe. Eu não sou ateu. Então não tenho o que falar. É outro debate. Não, você não entendeu. O nosso debate aqui é Deus existe. Esse é o tema. Então nós vamos debater este tema sobre a existência de Deus. Então nós não vamos debater, se quiser para um outro debate, convidar para que a gente faça, sem problema. Mas o tema deste debate foi Deus existe. Você acha que, no caso, isso foge do tema, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sugeriu esse tema Deus existe? Quem foi? Quem sugeriu o tema Deus existe? Quem foi que sugeriu? Foi a produção mesmo. Mas sem pesquisar? Sem pesquisar minha pessoa? Sem pesquisar. Ninguém me pesquisou qual o tema. Não, agora deixa eu terminar. Sugeriu o seu nome, né? Não, ninguém passou para mim qual seria o tema. Todo mundo perguntou, professor, qual o tema? Eu falei, não sei. Sei que o tema é bíblico. Agora o professor está dizendo que o Deus existe, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E agora? Onde que eu fico nessa história agora? A minha participação. Quer posicionar? Agora, não. Na questão do que eu acredito. Mas não é exatamente eu posso isso que eu tô colocar, dizendo. então, vamos lá. Por que existe um único Deus, não possa existir vários? Porque o Deus infinito tem que ser único. Porque uma coisa se distingue da outra porque uma tem limitações que a outra não tem. Duas coisas infinitas ou dois seres infinitos não podem ser indistinguíveis entre si. Portanto, só pode haver um Deus. A maneira de um ser se distinguir de outro é que um tem limitações que o outro não tem. Dois seres infinitos seriam indistinguíveis entre si. Como são indistinguíveis entre si, não pode haver dois seres, só pode haver um ser. Por isso que Deus só existe um. Logo, então, Jesus para você não é Deus, então? É outra pergunta. Em cima de Deus existe. Se você coloca que Jesus é Deus, você acabou de trazer, tecer um comentário. Não pode haver divisão, tem que existir um só. Eu lhe pergunto, Jesus é Deus? Deus existe? Essa é uma pergunta de teologia, não é pergunta da existência de Deus. Mas se você quiser, a Trindade não nega a unicidade de Deus. Mas isso é uma pergunta de teologia. Ok. Não é pergunta sobre a existência de Deus. E eu sou teólogo. Se o Senhor convidou alguém... Eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Calma, gente, calma. O tema é Deus existe. Vamos falar exatamente o que o professor chileno está discorrendo. O professor Tassos respondeu que dois seres infinitos e absolutos não podem existir. Você concorda com isso? Não. Porque se ele colocar com isso, então o Jesus dele, que é o Jesus cristão, para ele não é Deus. Ele tira a divindade de Jesus nesse argumento dele. É um argumento falho, para quem acredita em Trindade, tá? Agora vamos lá. Aonde está a prova? Aprovou o fundamento? Mas se não, vamos averiguar. Então, vamos fazer investigar. Eu só acredito que dois seres infinitos podem existir? Não, deuses. Dois deuses infinitos Mas podem você está pressupondo que para se ser Deus tem que ser infinito. Isso. Tem que ser um só. Então, tem que ser único. Mas isso é em lugar nenhum tem que ser único. Está escrito isso. Mas eu posso explicar por quê. Só um instantinho, só para você entender por que aí o teu argumento é falho também. Porque se Deus é infinito, eu vou usar um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza, que ele era judeu, foi excomungado do judaísmo, e ele, inclusive, quando perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus, ele falou, acredito no Deus de Spinoza. E Spinoza dizia assim, Deus não exige dogmas, ele só é uma energia e por ser organiza tudo. Não é um Deus que está preocupado com o que você faz ou não. E aí o argumento de Spinoza é muito parecido com o seu. Por isso que eu estou dizendo que o seu argumento não pode servir para o Deus cristão. Porque Spinoza diz assim, Deus é infinito. E é finito. Inclusive está no meu livro, eu tenho um capítulo sobre Deus Spinoza. Se você é finito, você não pode limitar Deus. Certo? Porque se Deus é infinito, ele se expande infinitamente para todos os lados. Se você não for Deus, você limita Deus. Você é um mero ser finito, mortal, finita, você limita Deus. Então, para que você não possa limitar Deus, necessariamente você tem que ser Deus. Então o Deus de Spinoza é um Deus panteísta, é uma energia que está em tudo que existe. E por ser, mas Deus é imortal, e ele diz, nós somos a parte mortal de Deus para que Deus seja eterno. Nós somos a parte finita de Deus para que Deus seja infinito. Então, quem pressupõe um Deus infinito, como é o caso de Spinoza, um Deus panteísta que está em tudo, ele assume que todos nós então fazemos parte de Deus.